A batalha de hoje foi sugerida pelo Wonderoff 1000 Grau, e vamos ver quem vai ganhar essa luta. Na ficção existe vários tipos de assassinos e vários tipos de vítimas, mas tem aqueles assassinos que têm como seu alvo as mulheres, e são esses os dois tipos de assassino que vão para essa batalha. De um lado temos o Douma, a Lua Superior 2, e do outro Yoshikage Kira, o serial killer da cidade de Morió, e vamos ver qual dos dois ganharia essa luta. Douma era um garoto que nasceu com uma peculiaridade especial, o fato de seus olhos terem a cor do arco-íris, e por causa disso seus pais acreditaram que ele era algum tipo de presente de Deus, e fizeram um culto baseado nessa ideia, chamado de culto da fé do paraíso. Mas além dos olhos, o Douma tinha outra característica em particular, o fato dele não ter emoções e não sentir nada, e aos 20 anos de idade, ele se entregou ao Muzan e se tornou um Oni, assumindo seu culto e devorando as mulheres mais jovens que o visitavam. Bom, não irei detalhar muito a história do Douma, pois ela possui spoilers para aqueles que podem estar lendo a obra. Por isso irei deixar um vídeo com a história dele na descrição para quem quiser vê-la completa. Mas agora, citando suas habilidades, ele possui características físicas sobre-humanas por ser um Oni em um rank bastante alto, superando bastante até mesmo os luas superiores que estão abaixo dele. Ele possui seu Kekijutsu, que se baseia na manipulação e na criação de gelo, e por ser um Oni ele possui uma regeneração em um nível muito alto, além de não envelhecer por meios naturais, e também ele pode absorver e se fortalecer devorando humanos. E agora vamos citar os seus principais atributos. Em força, o Douma não apresenta muitos feitos, mas ele tem alguns que podem ser considerados impressionantes. Ele se mostrou ser superior ao Inosuke, o mesmo que podia empurrar uma pedra bem grande por um certo período de tempo, e Douma se mostrou ser muito mais forte que a Shinobu, sendo que a Shinobu pode ser escalada ao Tanjiro da luta contra o Akaza, o mesmo que podia ferir o Akaza e sobrepuja-o em alguns momentos, sendo que o Akaza naquele momento tinha destruído vários andares do Castelo Infinito, o que coloca o Douma facilmente nessa escala. Já em velocidade, Douma se mostrou capaz de matar uma mulher mesmo com a Shinobu usando toda a velocidade para salvar ela, e vale lembrar que a Shinobu devia ser pelo menos mais rápida que o Zenitsu, que deu o Bleach no Kaigaku, e por cálculos isso chega até a Mach 1830, e o Douma era muito mais rápido que o Zenitsu e o Kaigaku, tanto que ele mesmo afirma ser capaz de desviar de um golpe do Akaza, e que só não desviou porque achou que seria mais divertido, sendo que o Akaza desviava dos golpes do Tomioka, mesmo ele com a marca dos caçadores de Omi, que aumenta bastante a velocidade dele, e o Tomioka antes de despertar a marca já devia ser mais rápido que o Zenitsu. Já em durabilidade, a principal característica que deixa ele bastante durável e difícil de ferir é a sua regeneração, que é bastante rápida, tanto que um golpe do Akaza que literalmente explodiu metade da sua cabeça não foi nada para ele, tanto que ele se regenerou rapidamente, e Douma também teve seu olho atravessado e envenenado pela espada da Shinobu. Ele não apresentou estar tão incomodado, mas sua maior durabilidade foi mesmo com seu corpo totalmente envenenado e com seus membros caindo. Ele ainda conseguiu criar uma estátua de gelo muito grande e continuar lutando, mesmo com o veneno afetando todo o seu corpo e reduzindo muito seus poderes. Agora vamos citar o seu Kekijutsu, que basicamente permite ele manipular e criar gelo, podendo facilmente congelar pessoas e até mesmo o ar, o que deixa as pessoas no ambiente com dificuldade de respirar, podendo ser capaz de criar névoas de gelo concentradas que podem facilmente congelar os olhos do inimigo. Pode criar duas pequenas estátuas que liberam ar frio e também pingentes afiados de gelo. E outra habilidade, Soa, poder criar clones de gelo semelhantes a ele, capaz de usar até mesmo seus Kekijutsus, e sua habilidade mais forte, e uma grande estátua Buda de gelo, que possui uma grande força e capaz de soprar ar frio que congela o inimigo. E por cálculos para criar essa estátua foi necessário até 70 toneladas de TNT, mas isso foi com ele envenenado, mostrando que no auge ele é muito mais forte que isso. Mas agora que o Douma foi totalmente analisado, vamos ver como vai ser o desempenho dele nesse combate.
nascido em Morion no ano de 1966. Yoshikage Kira teve uma infância relativamente normal, tendo pais com idade avançada, porém ao encontrar uma pintura da Mona Lisa, ele acabou se encantando, não pela pintura e sim pelas mãos dela, e naquele momento Kira desejou possuir mãos femininas, se tornando um serial killer. O seu primeiro assassinato foi com uma garota chamada Reimi Sugimoto, mas esse assassinato não teve êxito. Então o seu pai Yoshihiro lhe deu a flecha e o concedeu um stand, o seu Killer Queen. Yoshikage conta com seu Stunt Killer Queen, um stunt com força e velocidade muito além da capacidade humana, e seu poder principal é manipular e controlar explosões dívidas em 3 bombas, com a terceira bomba alcançando a capacidade até mesmo voltar no tempo. Mas agora vamos desenrolar seus atributos. Fisicamente o próprio Kira é bem forte, podendo quebrar o nariz do Koichi e espancar ele várias vezes, sendo que o Koichi resistiu a um impacto contra uma porta de metal que danificou ela e ele conseguiu resistir. Mas agora indo pro seu stand as coisas ficam ainda melhores, pois o Killer Queen é forte o bastante para perfurar um corpo com imensa facilidade, mas ele não se limita a isso, pois ele apresenta a categoria A em força física, e pode trocar golpes com Crazy Diamond de igual para igual, sendo que o Crazy Diamond é mais forte que o Stone Frio, mesmo pode rebater meteoritos atraídos gravitacionalmente, que por cálculo deu 1,7 quilotons, além do Killer Queen já ter segurado um soco do Star Platinum, mesmo o Star Platinum estando bem enfraquecido, considerando a força do Star Platinum, isso ainda é um grande feito. Já em velocidade, o Killer Queen é rápido bastante para defender todos os ataques do Echoes Ato 3, sendo que no Ato 2, ele já se movia mais rápido do que o olho podia ver, além de facilmente dar blitz nele. Mas o Killer Queen, como foi mostrado, é rápido bastante para acompanhar o Crazy Diamond padrão, o mesmo que conseguiu acertar alguns no Red Hot Chili Pepper, sendo que o mesmo estava se movendo na velocidade da luz, porém como Josuke precisou prever a direção dele e não conseguia acertar ele normalmente, o Crazy Diamond padrão não alcança a velocidade da luz, mas por ele ter conseguido acertar, mostra que ele está bem perto dessa velocidade, e não só em combate, como o Killer Queen tem uma movimentação bem rápida, podendo sair do Hayato e proteger o Kira de uma sequência de socos do Crazy Diamond em poucos segundos, o que deixa ele facilmente em um nível relativístico. Já na sua durabilidade, o Kira tomou um golpe que fez ele rachar uma parede, e mesmo assim ele não ficou tão ferido, mas em durabilidade e um dos pontos que o Killer Queen mais se destaca, pois ele já tomou várias porradas do Crazy Diamond, aguentou todas, e também já tomou várias porradas do Star Platinum, inclusive levou uma sequência de golpes do mesmo, e isso nunca chegou nem mesmo a desmaiar o Kira, sendo que todos esses stands são capazes de superar o Stone Free, que como dito tem um feito de nível vilarejo, o que dá uma tamanha durabilidade para os stand. Já entre as habilidades do Kira, vamos citar suas bombas. Na primeira bomba, caso alguém toque em algo que o Killer Queen já tocou, aquela pessoa será explodida atomicamente em um piscar de olhos, em uma explosão silenciosa que não pode ser ouvida por ninguém. Já na segunda bomba, chamada Sheer Attack, cria um mini tanque que segue o calor e explode quando entra em contato com o objeto mais quente do ambiente, e quase indestrutível, aguentando até mesmo golpes do Star Platinum. Já sua terceira bomba, e a mais forte, chamada Bites the Dust, que dá a capacidade dele explodir o tempo e voltar 1 hora no tempo quando alguém descobre a identidade de Yoshikage, e com isso a pessoa estará destinada a morrer, mesmo não lembrando sobre o Yoshikage. Já sua última bomba, que ele consegue quando rouba o stand Stray Cat e coloca ele dentro do seu stand, permite que o Stray Cat faça bolhas de ar onde o Killer Queen transforma em bomba, e isso permite ele atirar as bolhas e explode-las com contato, além das bolhas serem invisíveis até para usuários distantes, sendo uma de suas bombas mais úteis. Bem, mas agora com tudo do Kira listado, vamos ver como vai ser o desempenho dele nesse combate. E quanto menos você fala, mais bonita fica. Mas agora, depois de analisar os dois, é hora de decidir o vencedor dessa luta, e descobrir que o vencedor é
Morreu após Yoshikage ter matado uma mulher e ter conseguido a mão dela. Douma teria visto Kira segurando a mão e diz que achou ele interessante, e pergunta se ele não quer se tornar um Oni. Kira obviamente recusa, e como não tinha ninguém por perto, Douma teria que ser eliminado, mas Douma por dentro ri, pois na visão dele é só um humano, desafiando um dos homens mais fortes de Muzan. Mas Kira invoca o Killer Queen e diz que ia acabar logo com isso, mas Douma não leva a sério e diz que vai se divertir com um pouco e saca seus leques. E na cidade a luta entre esses dois começa. Kira faz o Killer Queen começar com uma sequência de socos logo, o que fere bastante o Douma, mas ele facilmente se regenera e pergunta que força toda é aquela, e usa seu Kekijutsu e faz o ar ao redor ficar frio. Mas Kira avança e tenta usar a primeira bomba, mas Douma distrai Kira com vários pingentes de gelo, no qual o Killer Queen defende todos, enquanto Douma olha e se pergunta que poder é esse. Nisso Douma se aproveita da longa distância e cria vários clones de gelo, para acabar logo com isso. Mas ao ver que Douma estava a uma distância considerável, Kira calcula a distância no qual ele e Douma estão, e abre a barriga do Killer Queen e revela o Stray Cat, que prepara uma bolha de ar no qual Kira transforma em explosiva e atira em Douma. A bolha explosiva voa, enquanto entra em contato com Douma ela explode e deixa o Douma bastante debilitado no chão. Com isso, vendo que poderá perder a luta, Douma invoca o Buda de gelo para acabar com a luta, e o Buda pressiona e ataca Kira, e sopra seu ar frio e agarra Kira, mas Kira se aproveita e cria uma explosão que destrói os dedos do Buda, e consegue rapidamente golpear e segurar o Douma pela roupa, e explodir metade da cabeça dele. Nisso Kira cai do Buda de gelo, e Douma se prepara para esmagar Kira, mas então Kira diz: você realmente foi um adversário irritante. Porém Killer Queen acabou de tocar na sua roupa e ativa a primeira bomba e Douma começa a explodir. Douma tenta se regenerar da explosão, mas é em vão e ele é completamente desintegrado, enquanto Kira vai embora para não chamar ainda mais atenção. O vencedor é Yoshikage Kira. No final ele seria o vencedor na maioria dos cenários, embora Douma tivesse algumas vantagens, como sua experiência em combate, regeneração e o fato de anular a bomba Sheer Heart Attack por esfriar o ar ao redor dele. Mas ainda assim isso não seria o suficiente para vencer, pois Killer Queen facilmente domina o Douma fisicamente, pois o feito dos Tony Free e bem maior que o feito do Akaza em potência, além do fato do Douma estar acima de Mach 1800 enquanto Kira pode se aproximar da velocidade da luz, o que é uma clara diferença de velocidade. E como Douma não pode ver o Killer Queen, ele não poderia ver os ataques que iriam na direção dele, além do fato de como só um instante pode ferir um instante, torna uma grande vantagem para o Kira. E mesmo a regeneração do Douma seria inútil, pois as explosões do Kira podem afetar até a alma, visto que o Kira conseguiu explodir seu pai, que era um fantasma. Além de que se o Kira tivesse uma oportunidade para usar os Bites de Dust, aí sim a luta teria fim, com o Douma destinado a explodir após o retorno do tempo. E como as bolhas dos Stray Cats são invisíveis, permitiria o Kira fazer vários ataques sem o Douma poder ver, e nem mesmo os Kekijutsu do Douma conseguiriam burlar tudo que o Kira podia fazer com suas bombas. E depois disso não me resta outra alternativa a não ser dar a vitória ao Kira.